O evangelho de hoje é de Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: sim, Elias vem e porá tudo em ordem. E eu vos digo mais: Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que ele lhes havia falado de João Batista. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. A pergunta dos discípulos tem uma razão de ser. Por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Essa pergunta tem uma razão de ser. Por quê? Porque assim era o que se ensinava entre o povo judeu, entre os israelitas. Antes que viesse o Messias, viria Elias, o profeta. Então uma coisa é vinculada à outra. Para que chegasse o Messias, antes o sinal deveria ser a chegada de Elias, o profeta que anteciparia o Messias. A pergunta, porém, oculta uma dúvida, né? No meio da pergunta tinha essa dúvida. Jesus tinha feito o anúncio de sua paixão e morte, então Jesus já estava falando disso, né? E disse aos discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e aí lá sofrer muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas e, por fim, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro reage, né? E Jesus acrescentou que para segui-lo era preciso então tomar esse caminho da negação de si mesmo e tomar a sua cruz, tomar a cruz de ser discípulo de Jesus, né? Assumir isso, né? Certamente era tudo que os discípulos não queriam ouvir, não queriam lidar com esse tipo de exigência. Por isso Pedro tem a reação que teve, né? Não que estivessem preocupados naquele momento com o sofrimento de Jesus, não era isso que eles não queriam ouvir. Eles estavam preocupados consigo mesmo, com a questão das exigências que teriam que cumprir. Então será que eles, de repente eles não se perguntaram, será que realmente esse é o Messias, né? Será que realmente é isso mesmo que o Messias vai propor para nós? Será que é esse o caminho? Será que esse Messias, ao invés de ser o libertador, não está trazendo para nós mais cruzes, vamos dizer assim, né? Então os judeus não imaginavam um Messias sofredor, um Messias que tomasse esse sofrimento, esse caminho do sofrimento. O Messias, na cabeça deles, seria um Messias glorioso e viria com poder para restaurar o trono, né, do grande rei Davi. Não para sofrer, e muito menos para ser rejeitado e morrer. Ressuscitar, o que é isso? Eles nem sabiam o que era isso, não tinham noção do que poderia ser isso. Não ouviram a palavra. Será que este é o verdadeiro Messias, o Cristo de Deus? Será que é realmente este? Se for, onde está Elias? Daí eles vinculavam, né? Cadê o Elias? Esse Messias aí não tem Elias? Não deve ele preceder a vinda do Cristo, né? Porque é importante que a gente entenda, Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo faz parte da identidade de Jesus, ou seja, Cristo significa o Messias, Jesus é o Cristo, é o Messias, é o esperado, né? Então a pergunta é, esse Jesus, cadê esse Cristo aí, né? Não tem um Messias, cadê o Messias que precede a vinda desse aí que se identifica com o Cristo, né? Se ainda não veio, nós estamos liberados de todo esse peso que Jesus está falando aí que nós temos que carregar, né? Podemos esperar um outro, talvez com uma outra proposta, com uma coisa mais interessante. O próprio João Batista na prisão faz essa pergunta, né? É você o que deve vir ou temos que esperar por outro? A resposta de Jesus foi direta. Elias já veio, mas não o reconheceram. E aí, é claro, Elias se refere ao João Batista, então, que é aquele que precede esse Messias, este Cristo, que é Jesus de Nazaré. Vamos à nossa oração. Senhor, hoje nós queremos aceitar a Tua palavra, aceitar o Teu convite, aceitar a Tua proposta de seguimento, com tudo aquilo que ela implica.
E queremos que Teu Espírito nos desperte nesse momento, para que nós comecemos a enxergar quais são as barreiras que nós estamos colocando, quais são os pretextos que nós criamos para não Te seguir, o que nós colocamos na frente que nos impede de fato de seguir o Senhor, de dar a nossa vida a Ti, ao Teu reino, à Tua igreja. Vem, Espírito Santo, nos dar a luz do entendimento, a luz da verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.